em 2 Pedro, nosso texto nessa noite, 2 Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3 ao versículo 11. Pedro, capítulo 1, do 3 ao 11, vai dizer assim: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Feche os olhos, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para essa noite. Ó Pai, nós te bendizemos, te louvamos pela leitura da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de conhecer mais do Senhor. Temos a oportunidade, ó Deus, de recordar o seu santo evangelho, que é poder do Senhor para a nossa salvação, que transforma, ó Deus, o nosso coração, que tem poder para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar, de acordo, ó Deus, com a sua vontade, para que nós sejamos servos teus que te honrem, que te agradem. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor faça essa obra em nós nessa noite, que a sua palavra entre, ó Deus, nos nossos ouvidos e que encontre, ó Pai, uma terra boa, uma terra frutífera, Pai, que possa fazer com que essa palavra frutifique, gere frutos, para que a nossa vida seja adequada à sua vontade, para que nós possamos viver do Senhor e crescer, ó Deus, na tua presença, nos teus caminhos. Fale conosco nessa noite, molda, ó Deus, os nossos corações. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quando nós olhamos para a carta de Pedro, para as cartas que Pedro escreve, a gente vai perceber que ele lida basicamente com dois problemas, que são problemas muito comuns na igreja. Um problema que Pedro sempre ataca e sempre se depara é o problema das perseguições. Você sabe que no começo da igreja, o começo da igreja primitiva não foi fácil. O Império Romano buscava perseguir os cristãos, se incomodava com o crescimento dos cristãos, por um motivo muito claro. Os cristãos diziam que Jesus era rei e adoravam a um rei, e para os romanos só existia um rei, que era César. Então eles não aceitavam a fé dos cristãos, não aceitavam a confissão dos cristãos, adorando a um Senhor, adorando a um rei diferente de César. Então houveram vários períodos na igreja primitiva de perseguição, onde os romanos e também os judeus atacavam os cristãos, mas especialmente os romanos perseguiam, prendiam, torturavam, matavam muitos cristãos no começo da igreja. Um outro problema que a igreja sempre se deparava era o problema interno, que eram as heresias
as falsas doutrinas. Então, o tempo todo, os apóstolos precisavam orientar a igreja e exortar a igreja por conta de falsos ensinos que surgiam dentro da própria igreja. Falsos mestres ou equívocos teológicos que os cristãos acabavam caindo, que fazia com que eles se afastassem de Cristo por meio da própria doutrina, no caso, uma falsa doutrina. E esses dois perigos, essas duas ameaças ao crescimento da igreja sempre estiveram presentes no meio dela, em toda a história da igreja. Nós vamos viver épocas, tempos em que a igreja enfrenta perseguições ou, poderíamos dizer, enfrenta a ameaça das heresias, dos falsos ensinos. Essa semana eu assisti a um documentário um breve documentário falando sobre o crescimento do Evangelho no Nepal. Alguns missionários da Coreia do Sul foram para o Nepal e começaram a pregar o Evangelho ali, e a comunidade cristã naquele país está crescendo absurdamente. Só que o Nepal é um país majoritariamente budista e hinduísta. Então as autoridades daquele país começaram a perseguir aqueles missionários. E o documentário mostrava alguns missionários que foram presos por pregarem o Evangelho e que precisaram então confessar a sua fé, e alguns precisavam se explicar para serem soltos. Ou seja, um contexto de perseguição que acontece ainda nos nossos tempos. E o que acontece no Nepal não é uma particularidade daquele país, acontece em muitos outros lugares, Afeganistão, Coreia do Norte, vários países que ainda perseguem cristãos. Não é o nosso caso. Nós não vivemos uma perseguição militar, uma perseguição política, no sentido militar da palavra. Não somos presos por sermos cristãos, mas nós enfrentamos o perigo das falsas doutrinas. Enfrentamos, no nosso contexto, o perigo dos falsos ensinos, das heresias, que ainda surgem no meio da igreja e que, de tempos em tempos, nós vemos surgir como tendências novas, de falsas teologias. Então, nós tivemos aí, ao longo do tempo, a teologia da prosperidade. Depois, a teologia da prosperidade perdeu a força. Nós vimos a teologia do coach, mensagens motivacionais e novas doutrinas, falsas ideologias, falsas mensagens disfarçadas de pregação do Evangelho aparecem no meio da igreja. Isso faz parte da nossa realidade e fez parte da igreja ao longo dos anos. Quando a gente pensa no meio do século passado, ali no contexto da Segunda Guerra, na Europa estava acontecendo isso também. Na Segunda Guerra, o partido que regia a Alemanha era o Partido Nazista. E o Partido Nazista criou uma igreja, a igreja do partido, que era a igreja regulamentada. Sendo que essa igreja regulamentada, ela existia para servir ao partido. Então, as doutrinas, as ideias que eram pregadas ali eram ideias antibíblicas. E o que começou a acontecer? Cristãos, incomodados com isso, se levantaram e passaram a dizer: não, isso que o partido está dizendo que a igreja tem que pregar não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é esse, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da cruz. Não é um Evangelho que serve a uma ideologia política, não é um Evangelho que serve a esse mundo, é um Evangelho que serve ao Senhor, que se entrega por Ele, que se entrega a Cristo. Então, o Senhor da igreja não pode ser o partido político. O Senhor da igreja precisa ser Jesus Cristo. E ali surgiu na Alemanha a igreja chamada Igreja Confessante, que se opunha à igreja regulamentada. Nessa igreja confessante, nós tínhamos um homem, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele fez uma acusação contra aquela igreja regulamentada, dizendo que a igreja do partido, a igreja regulamentada, ela promovia uma falsa mensagem da graça de Deus, dizendo que você pode viver para as coisas desse mundo e não se preocupar tanto com as coisas celestiais, afinal de contas, você já foi salvo. E uma vez que você já recebeu a Cristo e a graça já te alcançou, você já está bem com as coisas espirituais e com Deus. Agora você pode buscar as coisas desse mundo, as ideologias políticas, buscar os interesses dessa terra. E Dietrich Bonhoeffer se opõe a isso e chama essa mensagem
de graça barata. Ou seja, você usar o Evangelho para dizer que você não precisa mais fazer nada no reino de Deus. Você não precisa mais se esforçar, buscar a santidade, você não precisa mais se dedicar à obra de Deus, se dedicar ao Evangelho. A graça te alcançou, então agora você busca outras coisas, porque você já está bem com Deus. Dietrich Bonhoeffer chama isso de graça barata. E um trecho de um livro dele, talvez o livro mais conhecido, chamado Discipulado, diz assim, palavras de Bonhoeffer: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar e tudo permanece como antes. Nossos esforços são vãos. O cristão pode, então, viver como toda a gente. Impede igualdade com todos e não se atreve a, debaixo dessa graça, ter uma vida diferente da que tinha debaixo do pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. Não é necessário, portanto, que o cristão seja discípulo, mas que se conforte com a graça. Isso é, a graça barata, que justifica o pecado em vez de justificar o pecador, que deixa o pecado e se arrepende. Ou seja, o Bonhoeffer está explicando aqui como funcionava a igreja naquela época. As pessoas que viviam como qualquer outra pessoa do mundo, para não serem acusadas de fanáticos, de pessoas que se dedicavam demais à igreja e se dedicavam demais à obra de Deus. E essa foi uma mensagem necessária, um alerta necessário para a igreja daquele tempo. Irmãos, quando nós pensamos na igreja do nosso tempo, a gente vê que é um alerta necessário também para nós hoje. Porque quantas e quantas vezes nós vemos cristãos que fazem exatamente a mesma coisa. Buscam se parecer com esse mundo. Buscam se amoldar a forma desse mundo, a cultura desse mundo, aquilo que atrai as pessoas, e até usam esse pretexto, né? Nós temos que se parecer com o mundo para atrair o mundo. Né? Então, abandonam dessa maneira a transformação que o Evangelho promove. Não se dedicam, não se entregam àquilo que realmente importa, que é o reino de Deus, que é a obra do Senhor. Essa foi a realidade da igreja nos tempos de Bonhoeffer. É a realidade da igreja nos nossos tempos. E era a realidade da igreja também nos tempos de Pedro, quando Pedro escreve essa carta. Então o tema dessa segunda carta é também os temas que Pedro destaca: o sofrimento na vida cristã por conta das perseguições. Então ele vai dizer: olha, não pense que se tornar cristão vai ser não sofrer mais. Não se iluda com essas ideias de que venha para Jesus e pare de sofrer. Isso não é verdade. Não pense que a vida cristã vai ser uma vida mais simples ou mais fácil do que a vida de quem está longe de Deus. Pelo contrário, se você busca a Deus, você está suscetível a passar por perseguições. Pessoas vão se opor a você. Nós estamos estudando isso aqui no Evangelho de Mateus. Pessoas vão se voltar contra você. Pessoas vão te perseguir, porque você agora confessa a fé cristã. E Pedro vai falar também sobre esses falsos mestres que aparecem na igreja, destacar esse ensino dos falsos mestres. Mas o interessante aqui na segunda carta é que Pedro coloca essa questão como um alerta, como um cuidado. Ele não pontua quais são esses falsos mestres. Ele não pontua o nome desses falsos mestres, o nome dessa heresia. Mas ele diz aqui como um possível, uma possibilidade de que aquilo acontecesse na igreja. Algo que poderia acontecer no futuro. Se você for no capítulo 2, versículo 1 dessa carta, olha o que ele diz. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro está falando de algo que vai acontecer. E ele coloca como certo. Ele diz: olha, assim como no passado se levantaram falsos profetas no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, fique certo, tenha essa certeza, haverão falsos profetas, falsos mestres também no meio da igreja. Isso é uma realidade. Isso é algo que faz parte da igreja ao longo dos anos. Se levantarão falsos mestres. E vocês precisarão estar atentos a eles. Vocês precisarão estar alertas.
contra essas falsas doutrinas, contra essas heresias. Irmãos, se a gente pensa no nosso tempo hoje, isso é muito mais forte, isso é muito mais intenso, porque hoje nós vivemos o tempo da hiperinformação. Então a informação ela corre muito mais rápido. Nos tempos de Pedro, a pessoa que estava ali na igreja de Éfeso, por exemplo, ela era atingida pelas heresias que chegavam lá na cidade de Éfeso. Hoje você pode estar aqui na Igreja Cristã Nova Vida e durante a semana chegar para você um vídeo de uma outra igreja, de um outro local, de um outro pastor. E chegar para você como um vídeo de edificação, um vídeo cristão. E se você não está alerta a essa questão da doutrina, da sã doutrina do Evangelho, você vai absorver aquilo como verdade, sendo que aquilo pode se opor à palavra de Deus. Pode ser uma mensagem, um texto que leva adiante uma falsa doutrina. Então, a gente percebe como que hoje a gente está muito mais vulnerável a essa questão, a esse alerta de Pedro, que haverão falsos mestres, haverão falsas doutrinas. Elas podem chegar para nós com muito mais facilidade. E, por outro lado, é muito bom quando a gente vê pessoas vindo até nós e fazendo essa pergunta: olha, eu recebi esse texto aqui, eu recebi esse vídeo, diz para mim se isso aqui é bíblico ou se não é. Várias vezes já aconteceu de pessoas fazerem essa pergunta: olha, essa mensagem que eu vi aqui na minha rede social, ela está de acordo com a Bíblia? Isso mostra o quê? Isso mostra que a pessoa está preocupada em seguir o Evangelho, em seguir a verdade bíblica. Nem sempre nós fazemos isso. Muitas vezes nós absorvemos aquilo que nós lemos, que nós vemos, que nós ouvimos, sem esse filtro do Evangelho, sem constatar, de acordo com a Bíblia, se aquilo é a verdade de Deus, se aquilo está de acordo com a verdade, com a vontade de Deus ou não. Então Pedro alerta: olha, existirão falsos mestres, existirão falsas doutrinas. Fiquem atentos a essas doutrinas. No capítulo 2, Pedro vai mostrar elementos nessas falsas doutrinas. Ele vai dizer que esses falsos mestres trariam práticas libertinas, teriam práticas libertinas, seriam pessoas guiadas pelo instinto, seriam escravos da corrupção. E os cristãos, caso dessem ouvidos a essas mensagens, se desviariam da verdade, correriam o risco de se desviar da verdade e deixar de viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira. Se esqueceriam, então, do reino de Deus. Se esqueceriam da volta do Senhor. E quando Cristo viesse, seriam encontrados despreparados. Despreparados para receber o seu Salvador. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 3. Mas voltando para o capítulo 1, a gente vai ver que Pedro recorda para os cristãos as bases da fé cristã. Ele recorda as bases do Evangelho. A intenção de Pedro, irmãos, não é acrescentar nada novo, não é trazer uma nova mensagem, não é pregar algo que ninguém nunca ouviu, pelo contrário. A intenção de Pedro é lembrar os cristãos do único Evangelho, do Evangelho que é o mesmo, sempre. Olha o que Pedro fala aí no capítulo 1, no versículo 12, o versículo depois do texto que nós lemos. Pedro vai dizer: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Então, o que Pedro queria fazer? Fazer com que os cristãos lembrassem das mesmas verdades, embora já conhecessem. Se a gente for para o capítulo 3, no versículo 1, Pedro vai dizer assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, o que ele faz? Procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então Pedro, na segunda carta, tem também a intenção de lembrar os crentes das verdades que eles já conheciam. Lembrar a mente esclarecida de vocês. Ou seja, ele não estava trazendo nada novo, ele estava pregando o Evangelho. E é por isso, irmãos, que nós,
aqui nesse púlpito, na nossa igreja, buscamos sempre pregar a palavra, pregar o Evangelho. Não é a nossa intenção trazer uma novidade a cada domingo. Não é o nosso objetivo trazer algo novo, uma curiosidade que desperte a atenção e o interesse para aquilo que nunca foi visto na Bíblia, como muitos fazem. Pegar um texto e dizer que no original, no hebraico, no grego, tem um significado que ninguém nunca viu, para que quando a gente escute, a gente fale, olha, nunca pensei que esse texto falava disso. Não é esse o interesse. Não é trazer palavras proféticas ou palavras motivacionais para você sair daqui e começar a sua segunda-feira animado. Não. O objetivo da pregação da palavra é lembrar o Evangelho. Anunciar mais uma vez o Evangelho de Cristo. Por que precisamos fazer isso? Por que Pedro precisava fazer isso? Lembrar os crentes do Evangelho? Ora, porque nós esquecemos. Nós esquecemos do Evangelho. Nós esquecemos da palavra de Deus. Nós vivemos o nosso dia a dia, enchemos a nossa cabeça de novidades, dos vídeos que nós assistimos nas redes sociais, das postagens, dos memes, das notícias. Existem pessoas que são viciadas em notícia e precisam encher a mente com isso. Buscamos tantas e tantas e tantas coisas, tantas informações ao longo da nossa semana e esquecemos o Evangelho. Perdemos de vista as verdades do nosso Senhor, as verdades do Evangelho de Cristo. E é por isso que precisamos ser lembrados do Evangelho, ter a nossa mente reacendida, a nossa mente que já é esclarecida, precisa ser acesa novamente com a palavra de Deus, a mesma palavra, não com novidades, não com curiosidades, mas a mesma palavra, que é a base para a nossa salvação, que é o poder de Deus, o poder que nos transforma, o poder que nos molda, o poder que nos faz crescer na fé, que nos faz avançar na nossa vida com Ele. É essa palavra. É a palavra que precisa ser pregada sempre, e precisa ser ouvida sempre por cada um de nós. Amém. Ela é a palavra que nos transforma. É dela que nós precisamos. E Pedro sabia disso. Tanto é que no versículo 19 do primeiro capítulo, ele vai dizer, assim, temos ainda mais segura a palavra profética, que é a palavra bíblica. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, é essa palavra que nós precisamos. É a palavra de Deus. É ela que ilumina o nosso coração numa vida de trevas, em um mundo de trevas. A palavra de Deus é a nossa luz. E é por meio dessa palavra que dia após dia essa luz vai brilhar cada vez mais, até que a estrela da alva nasça no nosso coração, até que um dia nós estejamos na presença de Deus definitivamente. É essa palavra que vai promover em nós essa transformação, e é a palavra de Deus que é o poder de Deus para a nossa salvação. Pedro sabia disso. São as verdades das Escrituras que nos levam a Deus. E quais são essas verdades ressaltadas por Pedro? Bom, nós encontramos no nosso texto, no texto que nós lemos. Primeiro, Pedro vai falar sobre a graça do Senhor. A graça de Deus na vida do crente. Ele começa lembrando os cristãos que tudo que nós precisamos para a nossa vida com Deus, nós já recebemos. Recebemos dele. Olha o que Pedro vai dizer aí no versículo 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós recebemos todas as coisas. Nos foram concedidas todas as coisas. Pedro destaca aqui essa verdade bíblica, da salvação que vem pela graça. Pelo poder de Deus, todas as coisas nos foram concedidas. Não foram alcançadas por nós, não foram conquistadas, elas nos foram concedidas. É graça, é bondade. É a bondade de Deus que nós cantamos aqui. Amém. No momento do louvor. Como nós também cantamos em outro momento, nós levantamos as nossas mãos
estarei com mãos levantadas a ti, pois Ele nos deu todas as coisas. É isso que Pedro está dizendo aqui. Deus nos deu tudo que nós precisamos para a nossa salvação, pelo seu poder, pela sua bondade, pela sua graça. Todas as coisas nos foram concedidas para que tenhamos vida. Amém. E para que tenhamos também a piedade, a vida santa, a vida na presença de Deus, a vida daquele que caminha com Deus. Ou seja, Pedro está dizendo aqui que nós dependemos só dele, dependemos só de Deus, só do nosso Senhor, e que não existe então, irmãos, um motivo para uma vida cristã infrutífera, para uma vida cristã rasa e superficial, porque todas as coisas que nós precisamos para a piedade nós já temos, nós já recebemos de Deus. Deus já nos concedeu tudo que precisamos. Deus já nos concedeu a vida, a nossa força está nele. E a vida em piedade, a vida na presença de Deus, se desenvolve a partir do pleno conhecimento do próprio Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós estamos na presença dele. Pedro está dizendo isso, que é em Cristo que está a nossa força. É de Deus que vem a nossa força. É de Deus que vem a nossa capacidade. Ou seja, nós não precisamos de ferramentas humanas ou de estratégias humanas para buscarmos uma vida de santidade, uma vida de piedade. Nós não precisamos de meios humanos para crescermos na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Nós precisamos de Cristo. Amém. Precisamos somente dele, porque Ele é a nossa força. Amém. Ele é a nossa vida. Cristo é o centro da vida cristã. Ele é o centro de todas as coisas. Quando nós colocamos outras coisas no centro, então nós esmorecemos, então nós nos enfraquecemos na fé. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós colocamos Cristo à frente, Cristo no centro, nós crescemos na nossa vida com Ele. Porque é dele que nós temos tudo que precisamos. É nele que está a nossa vida. E é em Cristo que nós fomos chamados. Nós recebemos esse chamado dele. Recebemos essa vida dele. Pedro reforça isso. Se nós formos lá para o capítulo 5 da primeira carta de Pedro, no versículo 10, olha o que ele vai dizer. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ele mesmo irá nos fortificar. Ele mesmo irá nos fundamentar. O próprio Deus. É dele que vem a nossa força, a nossa vida. E é dele também que nós recebemos as promessas. As promessas que já se cumprem em nós hoje e que se cumprirão no porvir. Capítulo 4, Pedro vai dizer isso, por meio delas, ou seja, dessas coisas que Deus nos concedeu, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, a Bíblia é cheia de promessas. Deus faz promessas para o seu povo. Desde o Éden, Deus está fazendo promessas para o seu povo. E essas promessas têm um cerne, têm uma ênfase em cada uma delas, que é o quê? A certeza de que nós habitaremos com Deus. Amém. A certeza de que Deus habitará conosco e em nós. E que nós seremos o seu povo. Nós seremos feitos parte do seu povo. E essas promessas feitas aos antigos, no Antigo Testamento, se cumprem na pessoa de Cristo. Cristo é aquele que vem cumprir as promessas de Deus. Ele é o Rei prometido. Ele é o Messias prometido. Ele é o nosso Salvador, o Salvador prometido. E é por meio dele que nós recebemos o Espírito Santo. E ao ter o Espírito Santo, nós recebemos a força para crescer na fé, para avançar no reino de Deus, para caminharmos com Deus, somente por meio de Cristo. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus na minha e na sua vida. Por isso, carecemos dele, precisamos dele. Nele, as promessas chegam a nós, as promessas de Deus vêm até nós. E é por essas promessas, Pedro vai dizer, que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. O que Pedro quer dizer com isso?
Será que nós nos tornamos pequenos deuses, co-participantes da natureza divina? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós, a partir de agora, uma vez que nós temos a Cristo, temos parte com Ele. Temos parte com o próprio Deus. Nós que estávamos longe, nós que estávamos distantes de Deus, que não éramos povo de Deus, não éramos nem mesmo povo, vivíamos errantes. Agora nós temos parte, nós podemos nos relacionar, podemos fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, e nos relacionar com Ele, andar com o Senhor. Assim nos tornamos co-participantes da natureza divina, também no sentido de termos recebido o Espírito, e o Espírito habita em nós, e agora nós temos parte com o Espírito Santo de Deus. Recebemos essa promessa, vivemos essa promessa, promessa que vem até nós somente por meio de Cristo, somente por meio de Cristo. É o que Pedro vai dizer no versículo 4, no final. Somos co-participantes dessa natureza. Fomos regenerados, redimidos, transformados. E isso tudo, irmãos, é graça. Isso tudo é bondade. Nós não fizemos por onde merecer essas promessas. É bondade de Deus. É graça de Deus. Que em Cristo faz com que essas santas promessas cheguem até nós. E hoje nós podemos ter em nós o Espírito Santo de Deus. Somente pela graça. Somente pela misericórdia do Senhor. E diante então de tantas bênçãos, o que nos cabe? Nos cabe ainda fazer alguma coisa? Nós recebemos tudo de Deus, é o que o texto está dizendo. Nos cabe ainda então alguma parte, alguma coisa que precisamos fazer? Será que devemos seguir de fato a graça barata? E Bonhoeffer estava errado? Não existe mais nada para fazermos? Não. Não devemos seguir a graça barata. Porque a justificação, de fato, ela acontece de uma vez por todas. E a nossa salvação vem unicamente do Senhor. Mas vivemos um processo da santificação. Estamos crescendo na fé. Estamos avançando na fé. E esse processo da santificação exige de nós um esforço. Amém. É o que Pedro vai dizer em seguida. No versículo 5 ele fala, por causa disso, justamente porque nós recebemos tudo de Deus, concentrando todos os seus esforços. Acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, e assim ele vai seguir. Ou seja, por causa de tudo que Deus nos concedeu. Porque Deus já nos deu todos os meios e toda a capacidade, todo o poder. Tudo isso vem dele. Por causa disso, não façam mais nada? Não. Concentrem os seus esforços. Dediquem-se. Se empenhem. Se esforcem para fazer crescer a sua vida na fé, a sua devoção, a sua piedade. Concentrem todos os seus esforços. Veja que ele diz todos os seus esforços. Ele não fala, olha, uma vez por semana somente se esforce para buscar a Deus, um dia na semana. Ou se esforce para buscar a Deus em algum momento ali do dia, aqueles 15 minutinhos, 30 que você tira, se esforce naquele momento. Não. Ele está dizendo, todos os seus esforços, em todo tempo, em todo momento, se empenhem para ser um cristão verdadeiro. Se empenhe para ser um cristão genuíno aonde você estiver, no momento que for, que todos os seus esforços sejam voltados para isso, para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que honre a Deus. Dedique-se então a Ele. Irmãos, nós nunca faremos demais na nossa vida com Deus. Nós nunca vamos chegar naquele ponto de dizer, olha, eu estou vivendo um momento com Deus que eu estou fazendo até mais do que eu precisava. Não, isso não existe. Pelo contrário, nós sempre faremos de menos. Nós sempre faremos menos do que precisamos. Nós sempre vamos poder dizer, eu preciso melhorar aqui, eu preciso avançar nesse aspecto, eu preciso crescer nessa área da minha vida, eu preciso me aproximar mais de Deus por causa de tal questão, para avançar nesse ponto, eu sempre preciso fazer mais. Eu sempre preciso avançar mais na minha fé. Ou seja, a graça de Deus e a nossa própria incapacidade de buscar a Deus tira de nós toda a possibilidade de orgulho.
toda a possibilidade de levantar o nariz e bater no peito e dizer: eu sou um cristão autossuficiente, eu estou fazendo por onde. Não. Sempre dependemos da graça e sempre precisamos ir além. Sempre precisamos fazer mais. Da mesma forma que não existe espaço para orgulho, também não existe espaço para acomodação. A gente também não pode dizer: bom, se ninguém faz o suficiente, então tá bom do jeito que está, eu vou fazer o suficiente mesmo. Não. Essa verdade faz com que a gente se empenhe. Amém. Se empenhe, porque nós temos um objetivo. E esse objetivo é a vida cristã plena. É olharmos para Cristo e avançarmos em nos tornarmos semelhantes a Ele. Nunca alcançaremos isso nessa vida, mas precisamos avançar sempre. Precisamos caminhar sempre. O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses. Se você quiser abrir rapidamente, um texto bem conhecido, em Filipenses 3, do versículo 12, onde ele vai falar: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu não julgo que alcancei a perfeição, mas eu não me acomodo por isso, pensando que ninguém vai ser perfeito. Não, eu avanço, eu prossigo, justamente por não julgar que já alcancei a perfeição, eu avanço, eu prossigo, eu preciso ir além, eu preciso fazer mais. Eu não posso me acomodar com uma vida cristã rasa, vazia, superficial. Eu não posso me acomodar com uma vida cristã mundana, com uma vida entregue à minha carne, às coisas desse mundo. Eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso crescer na graça do Senhor, avançar, buscar níveis mais profundos na minha vida com Deus, na minha busca pela intimidade com Ele. E a origem disso tudo, dessa vida cristã frutífera e genuína, é a nossa fé. É a nossa fé depositada em Deus, o nosso verdadeiro Salvador, em Cristo. É o que Pedro vai dizer no primeiro versículo do livro, da carta. 2 Pedro 1, versículo 1, na segunda parte, ele vai dizer que ele está escrevendo aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está falando para esses, os que obtiveram fé. Agora veja, essa fé é obtida. Nós obtivemos essa fé, nós recebemos essa fé. Essa fé, mais uma vez, é um dom de Deus. Ela não é conquistada, ela não é mérito humano, ela vem de Deus. E é dessa fé que decorrem todas as virtudes, todas as qualidades da vida cristã. Então a gente volta para o versículo 5 e vamos ver que Pedro põe aí uma lista de virtudes que nós precisamos ter na nossa vida com Deus. Olha as virtudes que Pedro destaca. Ele vai dizer: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que ele já colocou lá no versículo 1, a fé que vocês têm, acrescentem a ela a virtude. E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o quê? O domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, acrescente a fraternidade. E a fraternidade, acrescente o amor. Então Pedro vai mostrando como que a vida cristã precisa ser continuamente um acrescentar de virtudes, um acrescentar de qualidades e de características que embasam a nossa fé e que fortalecem a nossa fé. Então ele fala aí da virtude, de buscar esse caráter de Cristo, buscar ser semelhante a Cristo. Fala do conhecimento de Deus, do conhecimento que precisa crescer cada vez mais, o domínio próprio, saber o que Deus espera de mim. Amém. E então me dominar para fazer a vontade de Deus e não a vontade da minha carne. Fala da perseverança, uma perseverança que nesse contexto de sofrimentos, inclusive, era muito importante e que para nós sempre é, porque a tendência da nossa carne é se afastar de Deus,
E nós precisamos perseverar, ser perseverantes. Ele fala da piedade, uma vida de devoção a Deus, uma vida que busca agradar a Deus, andar em relacionamento com Ele, fazer a vontade de Deus, ser piedosos, acrescentar a fraternidade, ou seja, cooperar com o meu irmão, estar em conjunto dando suporte para o meu irmão, ter vida de comunhão, estar como o corpo de Cristo reunido, sem facções, sem brigas, sem separações, divisões, mas em comunhão uns com os outros, em fraternidade, acrescentar a fraternidade, o amor, esse amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se entrega, apesar dos erros do outro, um amor que perdoa, um amor que se doa, que não busca os próprios interesses, que não busca os próprios direitos, mas que se entrega, que se doa, que se sacrifica pelo bem do outro. Esse é o amor cristão, a marca do crente, a marca do verdadeiro crente. A nossa fé, irmãos, precisa nos levar sempre além, precisa nos fazer avançar cada vez mais, precisa nos fazer crescer na graça, no conhecimento de Deus, na presença de Deus, para que tenhamos uma vida cristã plena, uma vida cristã genuína. E por quê? Por que precisamos desse crescimento? Versículo 8, Pedro responde, ele vai dizer, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vida cristã estagnada é uma vida inativa e infrutífera. Inativa e infrutífera. E, irmãos, nós fomos chamados para dar frutos no reino de Deus. Fomos chamados para servir, para trabalhar e para frutificar. Veja, quando você tem uma árvore frutífera, você gosta daquela fruta e ela frutifica, como você se sente? Você se alegra? Né? Aqui na igreja nós temos o pé de goiaba. Quantas pessoas chegam aqui e veem o pé de goiaba cheio e já querem logo pegar uma goiaba, ou na saída já querem levar uma goiaba para casa? A gente se alegra porque tem a goiaba ali no pé de goiaba. Né? Então a árvore frutífera, ela cumpre o seu propósito, ela cumpre a sua função. Agora imagine que você está plantando, fazendo uma plantação na sua casa, e você planta ali, vou botar um pé de laranja para me dar umas laranjas aqui, e aquele pé de laranja cresce e ele nunca dá laranja. O que você vai pensar? Não cumpriu a função. Deixa eu tirar esse pé de laranja e plantar uma outra coisa, para ver se me dá um fruto. Porque eu plantei o pé de laranja aqui para dar fruto e não deu. Né? E essa imagem aparece várias vezes, né? A imagem que nos compara a árvores frutíferas. Né? Em Lucas 13, versículos 6 a 9, existe a parábola ali da figueira, onde Jesus fala justamente isso. É uma figueira que não dá frutos, vai ser cortada. O agricultor vai cortar, vai lançar fora. Assim também conosco, nós precisamos frutificar. Amém. Como cristãos, nós fomos chamados a dar frutos no reino de Deus, trabalhar para Ele, sermos ativos na presença de Deus, sermos frutíferos. O cristão estagnado é um cristão infrutífero. E também é um cristão cego. Ele vai falar no versículo 9. Ele diz, pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então é um míope, não enxerga aquilo que está distante, vê só o que está perto. O cristão inativo, que não possui essas qualidades, é aquele cristão que se prende só nas coisas desse mundo, não busca crescer na fé. Talvez está tão ocupado com as coisas dessa vida, tão ocupado com o trabalho, com a quantidade de compromissos, de responsabilidades, olhando tanto para o que está perto, para o que é desse mundo, que esquece de olhar para aquilo que realmente importa. Esquece de olhar para o céu, esquece de olhar para o reino e buscar o crescimento no reino de Deus. Empenha todos os seus esforços, sim, mas nessa vida, no seu trabalho, nos seus compromissos, somente aqui, somente nessa vida. E nenhum esforço no reino. Esse é aquele que está cego, que não enxerga
o que realmente importa, que só enxerga o que está diante dos seus olhos, o que está perto. Quando nós empenhamos os nossos esforços no reino e crescemos nessas virtudes, nós estamos de fato conseguindo enxergar aquilo que realmente importa, enxergar o céu, enxergar o reino de Deus, enxergar o mundo espiritual, a vida espiritual. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa vida que esquecemos de olhar para Deus, esquecemos de empenhar tempo para buscar ao Senhor em oração, na leitura da palavra, esquecemos de nos dedicar ao reino, ou deixamos de buscar ao Senhor, de vir a todos os cultos, deixamos de servir a obra do Senhor, ao Senhor da sua obra, deixamos de buscar a Ele, porque estamos assim, enxergando somente o que está perto e não enxergando o que realmente importa. O que Pedro diz aqui é um alerta para nós. Olhe para aquilo que realmente importa. Busque o reino de Deus. Amém. E empenhe os seus esforços no reino de Deus. Amém. Empenhe os seus esforços no reino de Deus. Os dois últimos versículos do nosso texto trazem a conclusão. Pedro vai dizer assim no versículo 10: Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja que Pedro reforça a ideia de todo o esforço que ele disse no versículo 5. Agora, em vez de falar empenho em todos os seus esforços, o que ele diz no versículo 10, procurem com um empenho cada vez maior. Ou seja, você precisa avançar e se empenhar cada vez mais. Nunca estar satisfeito com o que você tem feito para o reino. Querer fazer sempre mais. Querer se empenhar sempre mais. Querer ir sempre além. Procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação de vocês. Confirmar a sua vida com Cristo. Aleluia. Confirmar aquilo que a fé no Senhor está fazendo em você. Confirmar a salvação que um dia você recebeu. Confirmar. E aqui a gente vê, irmãos, que as obras, o esforço humano, ele confirma a salvação. Existe uma ordem aqui. Ele vem depois e nunca antes. Nós não nos esforçamos para alcançar a salvação. Mas uma vez que somos salvos, isso nos levará a nos esforçar. E esse esforço, esse empenho em fazer a vontade de Deus, evidencia para nós que um dia nós fomos alcançados. Evidencia para nós que um dia nós fomos salvos. O nosso esforço confirma a nossa eleição, a nossa vocação. E quando nós fazemos isso, Pedro nos dá garantias. A palavra de Deus nos dá garantias. A primeira garantia, no versículo 10, vai dizer que quem faz isso jamais tropeçará. Jamais tropeçará. Fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, irmãos, se você deseja uma vida espiritual firme e consistente, empenhe todos os seus esforços. Amém. Procurem com empenho cada vez maior viver essa vida com Deus. Viver essa vida com Deus. Porque se nós não nos dedicamos a Ele, o esfriamento espiritual nos alcançará em algum momento. Se nós não nos empenhamos em buscá-lo nas orações, pela palavra, nos jejuns, o esfriamento virá em algum momento. Precisamos buscá-lo cada vez mais, Amém. com empenho cada vez maior, porque dessa forma vocês jamais tropeçarão. Irmão, a apostasia, o desviar da graça de Deus, da presença de Deus, nunca vem de uma hora para outra. Nunca vem de uma hora para outra. Quando você vê uma pessoa que sai da igreja, que abandona a fé, certamente aquela pessoa já estava num processo há muito tempo. Um processo de deixar de buscar o Senhor. Um processo que talvez quem está de fora não via, não percebia. Quem estava de fora não se dava conta. Porque dizia respeito à devoção dela com Deus, a busca dela ao Senhor, que aquela pessoa já foi abandonando e foi deixando de lado e foi dando menos importância, e a fé que ela carregava foi se esfriando. Em algum momento aquela pessoa cai, ou aquela pessoa sai da igreja e surpreende a muitos,
dizem, poxa, mas essa pessoa trabalhava na igreja, essa pessoa estava ali ativa, como é que ela saiu assim, como é que ela se desvia de uma hora para outra? Mas não foi de uma hora para outra. Existiu um processo em que o empenho daquela pessoa em buscar a Deus foi cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até o momento que ela sai da presença do Senhor. A apostasia nunca vem de uma hora para outra. E é por isso que de tempos em tempos, e sempre, nós precisamos olhar para o nosso coração e nos avaliar. Quanto que eu tenho buscado ao Senhor? O quanto que eu tenho me dedicado ao Senhor? O quanto que eu tenho me empenhado na minha vida com Deus? Então a gente percebe o quanto estamos fazendo e como podemos fazer mais, porque o empenho é cada vez maior. Amém. E é desse jeito que nós jamais tropeçaremos. Jamais tropeçaremos. Essa é a primeira promessa. E a segunda promessa, no versículo 11, Pedro vai dizer que dessa forma lhe será suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa maneira, será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse é o nosso grande alvo. Chegar lá, na presença de Deus. Amém. E termos suprida a entrada no reino de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Não coisas desse mundo. Nosso maior objetivo não é um crescimento financeiro, Amém. Profissional, uma boa condição de vida. Nós podemos buscar essas coisas, mas o nosso grande objetivo é entrarmos no reino, chegarmos à presença de Deus e estarmos para sempre na presença dele. Nós não podemos pensar, irmãos, que por já sermos eleitos não tem mais nada a fazer. Essa entrada suprida na presença de Deus não é como uma compra que eu faço aqui e espero a chegada dela. Não, é algo que nós construímos todos os dias, avançamos todos os dias, caminhamos todos os dias em direção ao Senhor. E essa vida de caminhar contínuo é a vida que vai permitir com que seja amplamente suprida a nossa entrada no reino. Mais uma vez, não como uma troca ou como uma compra, não como algo que vem antes da salvação, mas como uma evidência dela, como uma confirmação dela. Estamos sendo transformados por Deus, estamos sendo conduzidos por Ele. E se estamos sendo conduzidos por Ele, isso vai se mostrar, se revelar no nosso empenho, no nosso esforço, na nossa dedicação ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, título de conclusão, de aplicação. Quando nós olhamos para o nosso tempo hoje, nós percebemos que diversas igrejas têm deixado a mensagem do Evangelho. Essa mensagem que Pedro diz, é necessário lembrar a vocês continuamente. E tem buscado atrair pessoas por meio do entretenimento, por meio de uma boa música, de uma boa estética. Deixaram de lado o Evangelho, tentaram criar uma atmosfera espiritual para as pessoas se arrepiarem e quererem ficar ali. Nós vivemos tempos também de materialismo, de pessoas focadas nessa vida, nesse mundo, pessoas que só olham para as coisas daqui e nunca para as coisas espirituais. E tudo isso, irmãos, desvia o nosso foco daquilo que realmente importa, que é o nosso crescimento na fé, que é a nossa vida com Deus, que é estarmos com Ele. Isso é o que realmente importa nessa vida, acima de todas as coisas, é buscarmos o reino de Deus, é fazermos parte do reino de Deus, é desenvolver essas virtudes, essas qualidades cristãs, é abandonar o pecado, é nos aproximar do Senhor. Isso é o que realmente importa nessa vida. E diante desse cenário, nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Diante disso, precisamos nos perguntar. E eu faço essa pergunta para você nessa noite: será que você tem ouvido mais a voz desse mundo do que a voz de Deus? Será que você tem atendido mais o chamado das suas responsabilidades, dos seus compromissos, do que o chamado do Senhor, para que você esteja na presença dEle, em oração, buscando a face do Senhor, buscando intimidade com o Senhor? Você tem buscado a presença de Deus? Quanto você tem investido, quanto de tempo você tem investido nisso, em desenvolver a sua fé, tanto de tempo quanto de esforço? Quanto você tem feito para se aproximar do Senhor?
quão ativo e frutífero você tem sido na presença de Deus. Você tem buscado fazer parte do reino, se empenhado na obra do Senhor, buscado pregar o Evangelho, buscado dar frutos verdadeiros na sua fé, a virtude, desenvolver virtudes cristãs. De que forma você tem buscado isso? De que forma você tem buscado investir no desenvolvimento da sua fé, no crescimento da sua fé, pela oração, pela leitura da palavra, pela frequência ao culto? De que formas? Se nós recebemos a graça de Deus, é o que Pedro nos diz, nós precisamos nos empenhar cada vez mais. Precisamos fazer cada vez mais. Essa graça custou a vida de Cristo, a vida do Filho de Deus. E é o que nós vamos celebrar na semana que vem. O Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Nós celebramos na Páscoa. Ele que foi à cruz, que foi crucificado, torturado, morto em nosso lugar. Ele que pagou um alto preço para a nossa salvação. Ele que se entregou. Ele que tomou a cruz e se entregou. E ele que diz para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós, como discípulos de Cristo, devemos também tomar a nossa cruz, seguir a Ele, empenhar todos os nossos esforços. Viver uma graça barata? Se somos salvos, não precisamos mais fazer nada? Não. Viver a graça e entender a graça que nos alcançou pelo sacrifício de Cristo e que diz para nós: esforça-te. Amém. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Continua. Persista. Avance. Persevere. Busque com empenho cada vez maior a presença do Senhor. Busque cada vez mais. Fazendo assim, irmãos, nós, como Pedro disse, tenhamos amplamente suprida a nossa entrada no reino de Deus. Amém? Amém. Bem, irmãos, feche seus olhos, vamos orar a esse respeito. Pai, bendito seja o teu nome, pelo teu Evangelho, pela tua palavra, que revela a nós, ó Deus, verdades tão gloriosas, que mostra para nós que não existe em nós mesmos nenhum mérito, nada, ó Deus, que possa nos fazer ter orgulho, que possa fazer com que a gente queira se colocar como superiores ou maiores do que qualquer pessoa. Não existe nada em nós. O teu Evangelho mostra para nós que tudo que nós possuímos vem de ti. Tudo que nós possuímos vem das tuas mãos, da tua bondade, da tua graça. E nós te louvamos, ó Deus, por isso. Te louvamos porque o Senhor um dia nos alcançou. O Senhor nos trouxe para a tua presença. O Senhor nos fez, ó Deus, andar nos seus caminhos. E tudo que nós precisamos para recebermos a vida e andarmos em piedade, nós já possuímos. Porque todas essas coisas vêm do Senhor. Mas Deus, a tua palavra também nos diz que nós precisamos avançar. Nós precisamos nos dedicar, nos esforçar cada vez mais para estar diante de Ti, crescendo na fé, vivendo em santidade, andando, ó Deus, da maneira que Te honra, sendo ativos e frutíferos na Tua presença. Por isso pedimos, ó Deus, fortaleça-nos. Amém. Sustenta-nos, Pai. Ajuda-nos. Faça-nos crescer diante do Senhor. Faça-nos avançar diante do Senhor. Quantas vezes nós entramos em períodos, em momentos de sequidão espiritual, de frieza espiritual, deixamos de nos empenhar, de nos dedicar a Ti. Pai, se existe alguém nessa noite assim, em tempo de frieza, de deserto, nós pedimos, Pai, que o Senhor alcance esse coração. Amém. Que o Senhor traga vida a esse coração, que o Senhor avive, ó Deus, renove esse espírito, para que possamos, como igreja, de fato, avançar diante do Senhor e te buscar verdadeiramente, nos aproximar de Ti, ser, ó Deus, fortalecidos por Ti, para que um dia, quando o Senhor vier nos buscar, nós estejamos prontos diante do Senhor, estejamos vivendo uma vida que Te agrada, uma vida, ó Deus, que faz a Tua vontade e que busca a Tua vontade e
que não estejamos olhando somente para esse mundo, somente para as coisas terrenas, mas que quando o Senhor vier nos chamar, nós estejamos olhando para Ti. Estejamos, ó Pai, de fato, buscando a Tua face. Estejamos, de fato, buscando o Senhor. Fortaleça-nos, Pai. Renova-nos na Tua presença. Renova-nos diante de Ti, para que dessa forma nós jamais tropecemos. Nós jamais tropecemos. Mas que dessa forma nós continuemos caminhando contigo, seguindo os Seus passos, prosseguindo para o alvo, prosseguindo em direção ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.